A partir do momento que abrimos a Bíblia e nos deparamos com as palavras proféticas de Daniel, mergulhamos em um universo de revelações e mistérios. Naquela época, se levantará Miguel, o grande príncipe que defende os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aqui Daniel, o venerável profeta, nos alerta sobre eventos extraordinários e apocalípticos que afetarão o mundo inteiro como nunca visto antes. Mas em meio a esta tempestade de revelações, ele também semeia sementes de esperança inabalável para aqueles que estão em Cristo. Ao nos aprofundarmos no capítulo 12 de Daniel, é imprescindível voltarmos alguns capítulos e mergulharmos no universo do capítulo 10. Daniel, em um ato de profunda devoção e busca por respostas, orou e jejuou por 3 semanas inteiras. E então, um anjo de Deus lhe apareceu e disse: Desde o primeiro dia em que você resolveu entender e humilhou-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas a viagem deste mensageiro celestial não foi fácil. Por 21 dias o príncipe do reino da Pérsia o bloqueou, até que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar. Esta passagem nos dá um vislumbre da guerra espiritual que acontece fora do alcance dos nossos olhos. Um mensageiro angelical de Deus foi impedido por um espírito maligno tão poderoso que até mesmo Miguel, o arcanjo, teve que intervir. Agora observe isso. O mensageiro ainda estava falando com Daniel e disse: Agora voltarei para lutar contra o príncipe da Pérsia, e quando eu for, o príncipe da Grécia virá. Aqui, a Bíblia menciona 2 espíritos territoriais, 2 entidades malignas principais que controlam uma região específica. E aqui está o que é incrível. Neste mesmo versículo, o anjo diz a Daniel: Mas eu te direi o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me apoia contra eles, senão Miguel, vosso príncipe. A luta nos céus é intensa e constante, e o papel de Miguel como príncipe e defensor se destaca. O título príncipe é crucial aqui, pois indica uma hierarquia no reino espiritual. Existem anjos, serafins, querubins e arcanjos como Miguel, e na escala oposta, existem espíritos malignos, demônios e principados malignos, como o príncipe da Pérsia. Voltando ao capítulo 12 de Daniel, somos confrontados com uma promessa poderosa e reconfortante. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Mesmo que a terra testemunhe uma angústia tremenda, o povo de Deus será entregue. Continuando nossa jornada pela narrativa bíblica, somos levados a refletir: que tipo de angústia seria essa, sem precedentes na história da humanidade? Pior que o dilúvio nos tempos de Noé, pior que a perseguição brutal sob o Império Romano, pior que as devastadoras guerras mundiais. E aqui está a beleza da profecia bíblica. Ela é consistente através das eras e gerações. Profetas em diferentes épocas, como Jeremias e o próprio Senhor Jesus, confirmaram as palavras de Daniel, pintando um quadro de um tempo de tribulação sem igual. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, versículos 21 e 22. Somos lembrados de que, apesar da iminência de tempos sombrios, há uma promessa inabalável de livramento para o povo de Deus. A esperança brilha mais brilhante nas trevas, e a luz da promessa divina nunca se apaga. Filhos de Deus, pois está escrito que naquele momento todos os que pertencem ao povo de Deus, cujos nomes estão inscritos no livro da vida, serão resgatados. Agora, Daniel 12, versículo 2 nos revela um cenário impactante. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Para aqueles que já partiram desta vida, existem 2 destinos finais: a vida eterna na presença gloriosa de Deus, ou a separação eterna, mergulhados nas trevas do inferno. A Bíblia, com sua sabedoria e profundidade, nos faz entender que, na realidade, todos nós estamos divididos em apenas 2 grupos: aqueles que seguem Cristo e aqueles que seguem o diabo. Seu nome estará ou no livro da vida, ou não estará. Você está trilhando o caminho largo ou o estreito.
E conforme aponta Daniel 12, versículo 2, aqueles que foram sepultados despertarão para a vida eterna ou para o eterno desprezo. Este é o retrato que a Bíblia pinta para nós. A partir disso, compreendemos que haverá uma ressurreição quando o Senhor Jesus vier buscar sua igreja. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, afirma: Pois o próprio Senhor descerá do céu com um forte grito de comando, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus. Primeiro, os cristãos que morreram ressuscitarão. No entanto, não temos certeza se esta ressurreição é a mesma mencionada em Daniel 12, ou se Daniel 12 se refere a outra ressurreição que ocorrerá no final do período da tribulação. Muitos estudiosos cristãos debatem sobre isso. No entanto, sabemos que Deus ressuscitará aqueles que lhe pertencem, e eles ressurgirão para a vida eterna. Agora, Daniel 12, versículo 7 nos apresenta uma visão misteriosa. O homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, levantou suas mãos aos céus e jurou pelo Eterno, dizendo: Será por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando tiverem terminado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. A referência a um tempo, tempos e metade de um tempo, é amplamente entendida como representando 3 anos e meio, um período que também é mencionado no livro do Apocalipse 12, versículo 14. Isso levou alguns estudiosos bíblicos a interpretarem que Daniel está falando sobre o período da grande tribulação. Agora, em Daniel 12, versículo 8, Daniel, movido por uma intensa busca de compreensão, faz uma pergunta que todos nós, em algum momento, já fizemos: Como será o final de todas essas coisas, meu Senhor? Todos sabemos que nos tempos que antecedem o retorno de Cristo, haverá sinais estranhos em alguns casos, mas, não obstante, sinais claros. Nos é dito que haverá aumento da iniquidade, haverá fomes e grandes terremotos, haverá enganos religiosos, pois falsos profetas surgirão para enganar muitos, e haverá guerras e pestes. Mas Daniel quer saber: como tudo isso finalmente terminará, meu Senhor? E aqui está o que é dito nos versículos 9 e 10. Ele respondeu: Vá, Daniel, porque as palavras estão fechadas às 7 chaves e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão a praticar a impiedade. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Você percebe como esse tema de separação entre luz e trevas continua a ser um fio condutor? Até agora, neste capítulo, sabemos que haverá aqueles cujos nomes estão no livro da vida, e aqueles que não estão. Haverá aqueles que ressuscitarão para a vida eterna, e outros para o eterno desprezo. Assim, vemos que há uma clara distinção entre o bem e o mal, entre os justos e os injustos. Essa separação entre o povo de Deus e aqueles que praticam o mal é destacada repetidamente, e quando chegamos ao versículo 10 de Daniel 12, nos é dito que algumas pessoas serão purificadas e limpas, mas os ímpios continuarão em sua impiedade. Haverá um grupo de pessoas que será malvado nos últimos dias, e mesmo durante o período da tribulação, e quando a ira de Deus estiver sendo derramada sobre a terra, eles continuarão em sua maldade. Nos últimos dias haverá pessoas malvadas em pensamento, malvadas em ação e malvadas em seu coração. Isso está alinhado com o que 2 Timóteo diz sobre como haverá uma mudança na sociedade e nos corações de muitas pessoas. Timóteo disse: Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. E esta não é nem mesmo a lista completa, mas você certamente pode ver a conexão e a consistência na mensagem bíblica sobre os últimos dias. Ao aprofundarmos nossa jornada pelo capítulo final de Daniel, notamos como as ondas de maldade e impiedade ameaçam crescer de forma avassaladora. Daniel 12 conclui com uma série de versículos enigmáticos e profundos que provocam um questionamento intenso sobre o final dos tempos e a vinda gloriosa do reino de Deus. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e a abominação desoladora for posta, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. Mas tu, vai até ao fim, porque repousarás, e estarás na tua sorte ao fim dos dias. A abominação da desolação, um termo enigmático mencionado por Jesus Cristo, remete a um sinal claro do fim desta era e de sua iminente volta. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel,
no lugar santo, quem lê entenda, disse Jesus em Mateus 24, versículo 15. Uma abominação no contexto bíblico é algo extremamente repulsivo para Deus e seu povo, enquanto a desolação implica em destruição, profanação e deixar algo em uma condição tão deplorável que deixa os espectadores sem palavras. Historicamente, a profecia de Daniel sobre a abominação da desolação foi pensada como tendo sido cumprida durante o reinado de Antíoco Epifânio IV, de 175 a 164 a.C. Este rei tratou Israel de maneira atroz, levando o povo a se rebelar contra ele. Quando Antíoco chegou para suprimir a revolta, seus cavalos entraram no templo em Jerusalém, estabeleceram um altar para Zeus e ofereceram porcos como sacrifício. Um ato considerado abominável por profanar a parte mais sagrada do templo, o Santo dos Santos. Apesar disso, anos mais tarde, Jesus advertiu seus discípulos sobre eventos futuros que marcarão o fim dos tempos, mencionando a abominação da desolação como um evento futuro. Ele aconselhou os habitantes da Judéia a fugirem para os montes e alertou sobre a urgência da situação, destacando a gravidade do que estava por vir. Ao imergirmos na profecia de Daniel, percebemos que os eventos vindouros não devem nos assustar enquanto filhos de Deus. Todos cujos nomes estão escritos no livro serão resgatados. Todos os que estão em Cristo têm esperança. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando Jesus ascendeu ao céu, ele deixou uma promessa de retorno, uma promessa reiterada por anjos a seus discípulos. Homens da Galileia, disseram eles, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus mesmo fez essa promessa aos seus discípulos. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e preparar-lhes lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Escritores variados, seres angelicais, todos proclamam a mesma mensagem. Jesus Cristo está voltando. Não se distraia com este mundo, Jesus está voltando. Não se acomode, Jesus está voltando. Não ignore as Escrituras ou as promessas de Deus. Não ignore os sinais dos tempos. Jesus está voltando como um ladrão na noite. Esteja pronto, esteja alerta, esteja preparado. O Senhor está voltando em breve.